Durante anos, as pessoas se perguntaram sobre a vida secreta da rainha Camila por trás dos muros do palácio. Mas agora, algo inesperado veio à tona. As portas do cofre particular de Camila teriam sido abertas, e o que foi encontrado lá dentro chocou muitos. Relatos afirmam que revelou um lado da rainha consorte que poucos jamais imaginaram. E alguns acreditam que essa descoberta poderá mudar para sempre a forma como o mundo a vê. Então, o que exatamente havia dentro do cofre de Camila? E por que isso está causando repercussões no mundo todo? Junte-se a nós enquanto desvendamos os segredos que supostamente estão escondidos por trás daquelas portas reais. As joias desaparecidas de Diana. Em 12 de março de 2024, a Clarence House mergulhou no caos. Uma auditoria discreta da coleção real revelou uma verdade perturbadora. Diversas joias da princesa Diana, que se acreditava terem sido guardadas em segurança após sua morte em 1997, haviam desaparecido. O relatório listou os itens desaparecidos um a um. Entre eles, a pulseira de esmeraldas e diamantes da princesa Diana, com brincos de ouro combinando, vista em fotografias de Diana em galas beneficentes glamorosas, havia desaparecido. O broche de safira, uma peça que Diana adorava e que mais tarde transformou em pingente, não pôde mais ser encontrado. E o mais chocante de tudo, o brinco de diamante desaparecido, gêmeo do que foi recuperado dos destroços em Paris, não foi encontrado em lugar nenhum. Então a pergunta era, para onde foram? Continue conosco até o final deste vídeo para obter todos os detalhes. A princípio, a descoberta foi discutida em voz baixa, enquanto os funcionários tentavam compreendê-la. Mas, assim que a notícia chegou à família real, a calma de Clarence House se desfez. Criados correram pelos corredores. Vozes se elevaram em pânico e a tensão aumentou como uma tempestade. Para a família real, essas joias não eram meros objetos, eram fragmentos da vida de Diana, memórias congeladas em ouro e pedra. E para 3 membros da família, a notícia foi mais dolorosa do que qualquer um poderia imaginar. O primeiro foi o rei Charles. Embora estivesse debilitado pelas recentes sessões de terapia após o tratamento contra o câncer, o rei se obrigou a endireitar-se ao ouvir as palavras. Seu rosto, normalmente calmo e controlado, contorceu-se em fúria. Como assim as joias de Diana sumiram? Te perguntou, com a voz ecoando pela sala. Quem as levou? Quando? Como? O homem à sua frente, o senhor. Emerald, chefe da unidade do tesouro, apenas baixou a cabeça. Segurava os documentos da auditoria nas mãos, mas seus olhos não revelavam nada além de confusão e vergonha. O príncipe William estava sentado num canto, inicialmente em silêncio, com as mãos cerradas com força. Durante anos, ele havia guardado a memória de sua mãe com feroz devoção. Ouvir seu legado reduzido a uma lista de itens desaparecidos era insuportável. De repente, ele se levantou e falou. Esta foi a última coisa que minha mãe deixou para mim e para Harry, exclamou, com a voz trêmula. E agora sumiu. Sumiram! Sua raiva ecoou pelo salão como uma lâmina cortando o ar. A sala mergulhou num silêncio pesado. Até Charles baixou o olhar, o peso das palavras de William atingindo-o com força. Finalmente, o senhor. Emerald Pigario. Vossa Majestade, Vossa Alteza, segundo nossas fontes, essas peças não foram levadas para muito longe. Se agirmos rapidamente, ainda poderemos recuperá-las. Mas a princesa Anne não estava convencida. Empurrou a cadeira para trás e se levantou. Seus olhos penetrantes fixos no oficial. Sua voz era firme, cada palavra impactando como um martelo. Esta deveria ser a casa mais segura do reino, disse ela friamente. E, no entanto, aqui estamos. Não nos fale de probabilidades ou teorias. Senior, Esmeralda, não queremos conforto. Queremos respostas. Suas palavras causaram um turbilhão na sala. Os cortesãos se remexeram inquietos, evitando seu olhar. Os funcionários trocaram olhares, mas ninguém ousou falar. A tensão aumentou, preenchendo cada canto do cômodo. Charles, embora visivelmente fraco, ergueu a mão. Sua voz, agora mais firme, transmitia autoridade. Basta, ordenou. O murmúrio cessou imediatamente. Ele olhou primeiro para Anne, depois para o senhor. Emerald, não permitiremos que o pânico domine esta casa. Anne tem razão. Não precisamos de promessas. Precisamos da verdade. Ele se inclinou para a frente, os olhos penetrantes, apesar dos efeitos da doença. Descubram quem fez isso. Descubram como essas joias puderam desaparecer diante dos nossos olhos e, acima de tudo, tragam-nas de volta. O cômodo voltou a ficar em silêncio, exceto pelo tic-tac de um relógio antigo sobre a lareira. Todos os olhares se voltaram para o senhor. Emerald. Ele curvou a cabeça, a voz pouco mais que um sussurro. Sim, Vossa Majestade. Cuidarei disso imediatamente.
Enquanto a família e seus conselheiros começavam a se retirar silenciosamente, o peso da descoberta pairava no ar. As joias de Diana, joias que carregavam sua memória e seu legado, haviam desaparecido. Para Charles, William e Anne, isso era mais do que um roubo. Era uma ferida reaberta, uma sombra do passado retornando para assombrá-los no presente. E quando as portas da Clarence House se fecharam atrás deles, uma pergunta pairava no ar. Não dita, mas pesando em todos os corações. Se os tesouros mais preciosos de Diana puderam desaparecer do lugar mais protegido da Grã-Bretanha, onde estão agora? Curioso para saber a resposta? Continue acompanhando. Na semana seguinte, a investigação já havia se aprofundado em todos os cantos da Clarence House. Mesmo assim, o Tesouro Real continuava sem respostas. As joias desaparecidas pareciam ter evaporado. Guardas foram interrogados, arquivos vasculhados e depósitos revistados, mas todas as pistas terminavam em silêncio. Tudo isso mudou numa noite, quando o senhor Esmeralda estava sozinho em seu escritório, debruçado sobre os mesmos registros que sua equipe já havia examinado dezenas de vezes. Seus olhos cansados percorriam as fileiras organizadas de entradas, transferências, oratórias, selos e assinaturas. Por dias, nada de novo havia sido encontrado. Mas algo lhe chamou a atenção desta vez. Uma pequena linha que parecia quase insignificante demais para ser notada. Era uma nota de transferência datada de apenas alguns meses atrás. À primeira vista, parecia rotineira, mas onde deveria constar o destino, não havia detalhes. Apenas 3 palavras escritas em tinta preta afiada. Cofre secreto. O coração de RH. Emerald disparou. Como ele não tinha percebido isso antes? Imediatamente, pegou o telefone e convocou os membros mais próximos de sua equipe. Em menos de 1 hora, 6 homens se juntaram a ele em torno da longa mesa de carvalho. Aram Jameson, seu assistente. Carter, o especialista em registros. Miles, o chefe de segurança. Howard, o consultor jurídico. Flynn, o arquivista. E Grant, o contato com a Scotland Yard. Emerald estendeu o documento diante deles. Cavalheiros, disse ele em voz baixa. Isto muda tudo. As joias não estavam perdidas. Foram transferidas para um cofre secreto. Carter inclinou-se para a frente, franzindo a testa. ERH. O que isso significa? Casa Real, sugeriu Jameson. Au! Flynn hesitou. Residência de Sua Majestade. Os homens trocaram olhares inquietos. A possibilidade era perigosa até mesmo para ser mencionada em voz alta. Emerald respirou fundo. Especulações não nos ajudarão. O que importa é que o rei precisa saber. Não podemos mais perder tempo procurando nas sombras. Houve um momento de silêncio antes de Miles assentir firmemente. Então, nos encontraremos com Sua Majestade amanhã. Ele precisa ouvir isso de nós diretamente. Os outros concordaram 1 a 1. A decisão estava tomada. A verdade, por mais dolorosa que fosse, estava pronta para chegar aos ouvidos do rei. E quando chegou, o que ele fez chocou a todos. A abertura do cofre. Na manhã seguinte, uma reunião secreta foi marcada no escritório particular do rei Charles. As portas estavam trancadas e apenas um pequeno grupo de pessoas tinha permissão para entrar. Charles estava sentado à cabeceira da mesa, Anne e William, um de cada lado, com o senhor, Emerald e seus 6 homens em posição de sentido. O assunto era delicado demais, pessoal demais para ser compartilhado além daquele círculo. Charles inclinou-se para a frente, a voz baixa, mas firme. Esta descoberta não pode sair desta sala até que saibamos toda a verdade. A família precisa ouvi-la primeiro. Mas uma coisa é certa, precisamos abrir todos os cofres privados da Casa Real. Só então descobriremos onde as joias de Diana foram escondidas. Anne assentiu bruscamente em aprovação. William, inquieto, concordou imediatamente. É o único jeito, disse ele. Já perdemos tempo demais. Mas quando os membros mais importantes da família real foram reunidos mais tarde naquele dia, nem todos acolheram bem a ideia. Camila permaneceu rígida em sua cadeira enquanto Charles explicava o plano. Seu rosto estava pálido e seus lábios cerrados antes de falar. Isso é realmente necessário? Perguntou ela com voz fria e firme. Precisamos nos humilhar arrombando cofres como ladrões comuns? Todos nós sabemos o que pertence a esta família e o que não pertence. William se virou para ela imediatamente. Você não entende. Estas não são apenas joias. São o legado da minha mãe. Se você não tem nada a esconder, então não tem nada a temer. Os olhos de Camila brilharam com uma raiva contida, mas Charles ergueu a mão para silenciá-los. Chega! A decisão está tomada. Os cofres serão abertos. A operação começou naquela noite. Os cofres reais, geralmente inacessíveis a estranhos, foram abertos 1 a 1 sob as ordens diretas de Charles. O primeiro cofre a ser aberto foi o do próprio Charles.
Lá dentro, fileiras de caixas cuidadosamente catalogadas, medalhas de seu serviço militar, presentes de líderes estrangeiros, documentos de família e cartas pessoais. Não havia sinal das joias desaparecidas de Diana. Em seguida, foi a vez do cofre da princesa Anne. Seu cofre refletia sua natureza direta, com fileiras de troféus de suas vitórias equestres, taxas de prata polida, retratos de família e presentes que ela havia recebido durante suas décadas de serviço na realeza. Mais uma vez, nenhum vestígio das joias de Diana. Anne cruzou os braços, quase desafiando alguém a questionar sua honestidade. Então chegou a vez de William. O dele era menor, mais recente, contendo lembranças da infância, fotografias e uma coleção de cartas da própria Diana, cuidadosamente preservadas em caixas de couro. Quando as portas se abriram, William ficou em silêncio, com o maxilar cerrado. Não havia joias ali, apenas memórias. Finalmente, chegaram ao último cofre, e o que encontraram lá dentro surpreendeu a todos. Ao abrirem o cofre, perceberam que a fechadura era mais nova, mais resistente que as outras. Com a ordem de Charles, a pesada roda de aço girou e a porta se abriu. Os investigadores entraram, suas lanternas projetando um brilho tênue sobre as prateleiras repletas de estojos de veludo. O ar ali era mais fresco, como se a sala não tivesse sido aberta há anos. E bem no centro, sob a luz fraca da lâmpada, eles os encontraram. A pulseira de esmeralda, o broche de safira e o solitário brinco de diamante. As joias de Diana, escondidas em silêncio. A sala ficou em silêncio. A respiração de William estava ofegante, seus punhos tremiam. Os olhos de Anne se estreitaram e o rosto de Charles se contorceu em dor visível. Ele simplesmente perguntou, "Como você pôde?" "Camilla?" Ela respirou fundo, sua expressão firme, mas o rosto demonstrando o mesmo choque que todos os outros na sala. Por um instante, ela pareceu quase congelada, os olhos fixos nas joias, que brilhavam sob a luz fraca. Então, finalmente, ela falou, com a voz trêmula. Eu não sabia de nada disso, disse ela. Isso deve ser uma armação. Alguém está tentando me destruir. Por que mais as joias de Diana estariam aqui, em um cofre que eu nunca nem abri? A raiva de William transbordou. Uma armação? Não nos insulte, Camilla. Essas eram as joias da minha mãe. Foram prometidas a mim e a Harry, não escondidas como segredos a serem esquecidos. A voz de Anne era cortante, rompendo o silêncio. Se isso fosse realmente uma conspiração contra você, quem ousaria? E por que esconder isso de nós por meses? Muitas perguntas, Camilla, e poucas respostas. Os olhos de Camila brilharam nervosamente, mas ela não disse mais nada. O silêncio e a dúvida pairavam no ar, mesmo que ninguém acreditasse nela. Não havia provas concretas de como as joias tinham ido parar ali. Nenhuma assinatura, nenhum nome, apenas uma simples linha nos registros. Transferência não divulgada. As joias foram discretamente retiradas do cofre e devolvidas ao Tesouro Real, novamente lacradas sob registro oficial. Mas esse incidente deixou uma marca indelével. Então, essa descoberta foi uma armação cruel contra Camila ou um ato secreto dela o tempo todo? Para descobrir, precisamos entender como ela ascendeu à realeza. Não vá a lugar nenhum. A jornada de Camila rumo à realeza. Antes de se tornar rainha consorte e se envolver no maior escândalo de sua vida, a chocante descoberta das joias desaparecidas de Diana em seu cofre particular, Camila já estava acostumada à controvérsia. Ela sempre esteve cercada por privilégios, riqueza e alta sociedade. Mas, além disso, carregava uma reputação de pegar o que queria, não importando a quem pertencesse. Não apenas bens materiais, mas pessoas. E a coisa mais inesquecível que Camila já levou consigo não foi um objeto, mas sim um homem. O marido da princesa Diana, o príncipe Charles. Camilla Rosemary Shand nasceu em 17 de julho de 1947, em Londres. Ela cresceu em Sussex, criada no luxo por seus pais. O Major Bruce Shand, um condecorado oficial britânico, e Rosalind Shand, uma heiress. Sua família tinha fortes ligações com a aristocracia. Ainda criança, Camila gostava de lembrar aos amigos de sua ligação com a realeza. Sua bisavó, Alice Keel, havia sido amante do rei Eduardo III. Era uma história que ela parecia carregar com orgulho, um prenúncio de seu futuro papel na história. Camila estudou em escolas de elite na Inglaterra, Suíça e, mais tarde, na França. Ela retornou a Londres como debutante em 1965. Era um mundo de bailes, partidas de polo e conexões com a alta sociedade. E foi nesse círculo que seu caminho se cruzou pela primeira vez com os homens que definiriam sua história. Quando jovem,
Camilla conheceu Andrew Parker, um belo oficial de cavalaria conhecido por seu charme e personalidade marcante. O relacionamento deles foi um turbilhão de paixão, términos e reconciliações. Mas Andrew não foi o único homem que chamou sua atenção. Em 1970, em uma partida de polo, Camilla conheceu o jovem príncipe Charles. Os dois se deram bem imediatamente. Charles se sentiu atraído por seu calor humano, seu humor e pela maneira como ela o tratava como um homem, e não apenas como o herdeiro do trono. Eles se tornaram amantes rapidamente, mas o dever chamou Charles para longe. Sua carreira na marinha o manteve no exterior e o romance florescente foi interrompido. Na ausência de Andrew, ele voltou a se envolver mais seriamente com Camilla. Em 1973, casaram-se em um casamento luxuoso, típico da alta sociedade. Entre os convidados, estavam membros da realeza, o que demonstrava o quanto Camilla já estava inserida na vida aristocrática. Mas Charles e Camilla nunca se separaram completamente. O vínculo entre eles, uma vez aceso, jamais se apagaria. No final da década de 1970, a pressão sobre o príncipe Charles para que se casasse aumentou. A monarquia precisava de um herdeiro, e o príncipe solteiro precisava de uma noiva que atendesse às expectativas da realeza. Essa noiva era Lady Diana Spencer, jovem, bela e aristocrática. A princípio, Diana e Charles pareciam ser o par perfeito. O mundo adorava Diana e o casamento deles, em 1981, foi transmitido para milhões de pessoas ao redor do globo, construído como uma história de amor de conto de fadas. Mas, por trás dos muros do palácio, rachaduras já começavam a aparecer. Pouco antes do casamento, Diana descobriu uma pulseira que Charles havia encomendado secretamente para Camilla, com seus apelidos íntimos gravados. O presente abalou sua confiança, mas ela prosseguiu com o casamento, sem saber que o triângulo amoroso em que se metera assombraria seu matrimônio. E aqui vem a parte chocante. Embora Charles tenha se casado com Diana, seu coração nunca pertenceu completamente a ela. Após o nascimento do príncipe Harry, em 1984, o casamento do casal começou a desmoronar. Diana era adorada pelo público, ofuscando Charles em quase todas as aparições. Quanto mais amada ela se tornava, mais distante Charles ficava. E nas sombras, Camilla retornou. Charles encontrou conforto em sua companhia. Enquanto isso, Camilla, ainda casada com Andrew Parker, reassumiu seu lugar como amante de Charles. O caso deles deixou de ser um rumor sussurrado entre os funcionários do palácio e se tornou um segredo aberto nos círculos da realeza. Diana sentiu profundamente a traição. Em certo momento, confrontou Camilla cara a cara, deixando claro que sabia do caso com Charles. Mas Camilla, serena e imperturbável, a ignorou. Lembrou a Diana que ela já tinha tudo o que uma mulher poderia desejar, a coroa, a fama e 2 belos filhos, mas insinuou que nada disso importava, pois o coração de Charles sempre pertenceria a outra pessoa. Foi a traição suprema, dita em voz alta. O caso devastou Diana. Ela lutou contra a solidão, a depressão e a sensação de que seu casamento não passava de uma fachada. Em público, ela sorria. Em particular, chorava. Eventualmente, a verdade veio à tona. Em 1992, o livro Diana, Sua Verdadeira História, de Andrew Morton, chocou o mundo com revelações sobre a infelicidade de Diana e a infidelidade de Charles. Em 1993, as infames gravações do caso Camilla vazaram. Segundo informações do nosso próprio secretário de Relações Exteriores, Robin Cook, que está no Extremo Oriente neste momento, Diana, princesa de Gauls, faleceu naquele acidente de carro. Em vez disso, a situação piorou ainda mais. Lenta e cuidadosamente, Charles reintegrou Camilla à vida pública. Em 1999, eles foram fotografados juntos pela primeira vez. Em 2005, casaram-se em uma cerimônia civil, apesar do ressentimento público persistente. Camilla adotou o título de Duquesa da Cornualha, evitando o mais controverso título de Princesa de Gales. Com o tempo, ela trabalhou para reformular sua imagem. Defendeu causas beneficentes, apareceu ao lado de Charles em inúmeros eventos e, discretamente, construiu uma reputação de lealdade e dedicação. E em 2022, quando Charles se tornou rei, Camilla foi coroada rainha consorte. Uma posição impensável nos anos após a morte de Diana. Mas, independentemente do tempo que passe, uma coisa nunca mudou, a sombra de Diana. Para William e Harry, a memória de sua mãe é sagrada. Para o público, Diana continua sendo a princesa do povo. E para Camilla, Diana permanece um fantasma, que paira sobre cada joia da coroa, cada tiara e cada legado da monarquia. É por isso que a rixa entre Diana e Camilla é tão importante. Não foi apenas um choque de personalidades.
Foi uma guerra pelo amor de Charles, pelo futuro da monarquia e pela memória pública. E agora, com os rumores sobre o desaparecimento das joias de Diana, a disputa ganha um novo significado. Porque essas joias não são apenas diamantes e pérolas, são símbolos da vida de Diana, do seu amor e do seu legado. Quando essas joias foram descobertas no cofre de Camila, muitos tiveram a impressão de que ela estava tentando apagar completamente o legado de Diana. Mas a história não termina aí. A questão agora é, o que acontece a seguir? Agora que as joias foram encontradas, vamos descobrir o futuro de Camila na monarquia. Considerando como Camila entrou para a família real ao substituir outra mulher, a princesa Diana, e agora com o escândalo chocante da descoberta das joias de Diana em seu cofre particular, observadores da realeza começaram a sussurrar que isso poderia marcar o fim do reinado de Camila na monarquia. E talvez estejam certos, porque no centro da tempestade não está apenas a opinião pública, mas também a confiança abalada do único homem que lutou arduamente por ela, o rei Charles. Durante décadas, Charles desafiou as convenções, sacrificou sua reputação e até mesmo tensionou seu relacionamento com sua mãe, a Rainha Elizabeth II, para legitimar Camila. Muitos se esquecem de que ele chegou a insistir para que Camila fosse reconhecida como rainha consorte, quando, em certo momento, a coroa cogitou que ela fosse conhecida apenas como princesa consorte. Foi a insistência de Charles e sua recusa em aceitar algo menos do que isso que forçaram a família e, eventualmente, o país a ceder. Mas Charles sempre foi um homem que valoriza a lealdade e a verdade acima de tudo. E uma vez que essa confiança é quebrada, a história mostra que ele não perdoa facilmente. Basta lembrar o desentendimento entre o rei Charles e seu assessor mais próximo, Michael Fawcett, quando segredos de má gestão financeira vieram à tona anos atrás. Homens que estiveram ao seu lado por décadas foram descartados num instante. Se ele não conseguiu perdoá-los, como poderia perdoar a traição dentro de sua própria casa? Uma traição ligada ao legado de Diana, a mulher a quem ele prejudicou publicamente no passado. É por isso que a descoberta das joias de Diana no cofre de Camila carrega um peso que pode abalar a monarquia até seus alicerces. Mas a sombra sobre o futuro de Camila não termina com Charles. Ela se torna ainda mais densa quando olhamos para o homem que representa o futuro da monarquia, o príncipe William. Há muito tempo circulam relatos de que o relacionamento de William com Camila tem sido distante, se não francamente frio. Embora ele a tenha tratado com cortesia em público, pessoas próximas ao palácio afirmam que ele nunca a aceitou como uma verdadeira integrante da família. De fato, um dos relatos mais chocantes afirmava que o príncipe William instruiu seus filhos a não chamarem Camila de avó, insistindo que ela era simplesmente a esposa de seu pai e nada mais. Esse pequeno, mas revelador detalhe diz muito para William. Camila nunca foi e nunca será da família. E essa tensão se manifestou em momentos de discreta rebeldia. Durante eventos oficiais, William tem o cuidado de manter distância, raramente sendo fotografado perto de Camila. Um dos exemplos mais reveladores ocorreu no funeral da rainha, onde observadores da realeza notaram como William fez pouco esforço para reconhecer a presença de Camila, concentrando-se firmemente em honrar sua avó e apoiar Catherine, sua esposa. Pode ter parecido algo pequeno na época, mas, no contexto do escândalo do cofre, esses gestos agora parecem ter um novo significado. Há também a princesa Anne, a mulher frequentemente descrita como o pilar da monarquia. Anne é conhecida por sua lealdade à coroa, sua postura pragmática e seu inabalável senso de dever. Se há alguém na família cuja aprovação importa quase tanto quanto a dos monarcas, é a dela. Mesmo assim, Anne nunca escondeu sua desaprovação por Camila. Ela manteve distância por anos, raramente sendo vista em interações afetuosas com a cunhada. Anne sempre viu Camila como uma estranha, alguém que não personifica o mesmo senso de serviço e sacrifício que ela própria cultivou por décadas. Assim, com a confiança de Charles abalada, a rejeição de William firme e a desaprovação de Anne clara, a posição de Camila na monarquia parece mais frágil do que nunca. Durante anos, ela ascendeu ao cargo mais alto da família real, apesar da indignação pública e da reação negativa da mídia. Mas agora, como um escândalo, tudo ameaça desmoronar. Porque na monarquia, existem regras que não podem ser quebradas, e a confiança é a mais importante de todas. Títulos podem ser concedidos, coroas podem ser usadas, mas uma vez perdida a confiança, ela não pode ser restaurada. O que você acha da descoberta chocante das joias da princesa Diana dentro do cofre particular da rainha Camila? Compartilhe sua opinião nos comentários abaixo. E não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever para mais histórias sobre a família real.
Clique no próximo vídeo que aparecer na sua tela. Você não vai querer perder.